Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de Câmara. Uma saudação especial às senhoras e aos senhores munícipes que estão hoje na nossa reunião e que nos acompanham em casa também. Às senhoras e aos senhores jornalistas, agradecemos a presença, como habitualmente, e saudamos os técnicos, as técnicas, os dirigentes da Câmara Municipal de Palmela e, naturalmente, os senhores e as senhoras vereadoras. Portanto, vamos fazer a nossa reunião de Câmara no rescaldo de mais uma edição da Festa das Vindimas. Este ano a 49ª, como foi várias vezes anunciado, eu acho que deve ter sido assim uma espécie de preparação para a grande edição do próximo ano, não é? Mas queria justamente começar esta nossa reunião de Câmara por apresentar uma saudação que gostava de partilhar com todos e, enfim, de expressar, presumo que também em nome de todos os senhores vereadores. Nós, chegando ao final de mais esta edição das festas, temos que nos regozijar pelo facto das festas terem constituído mais uma edição de grande sucesso aqui na nossa Vila de Palmela e no concelho. Tivemos muitos milhares de visitantes ao longo destes dias, ainda sem números seguros, ou seja, ainda sem os números oficiais completamente apurados, porque isso significa o confronto com as informações das várias entidades. Mas ainda sem esses dados oficiais, nós podemos já dizer que tivemos uma das maiores festas de sempre no que ao número de visitantes diz respeito. Não tivemos, enfim, registro assinalável de grandes preocupações. Temos uma preocupação que nos acompanha e que faz parte das nossas, enfim, daquilo que sempre fazemos à laia de briefing e de tentativa de melhorar para o futuro. Temos a preocupação dos jovens que consomem muito álcool, o que a partir de determinada hora é visível e tem que continuar a ser uma preocupação para todos no sentido de tentar minimizar ao máximo estas situações. Portanto, penso que na avaliação que vai ser feita pela Associação das Festas, bem como por todas as entidades, incluindo a Câmara Municipal, que fazem parte do balanço final, não é? Que elabora o balanço final das festas, vai ser tido em conta este aspecto. De resto, gostava de assinalar o facto de termos tido, neste ano de fortíssima contenção financeira, em que o subsídio da Câmara também reduziu, em que o Orçamento Geral da Festa reduziu. Gostava de assinalar o facto de terem feito uma festa com uma grande dignidade, melhorando até em alguns aspectos e, portanto, do ponto de vista financeiro também, repito, ainda sem números finais, mas também do ponto de vista financeiro, tendo registado o sucesso de se conseguir, na generalidade, cumprir o orçamento. Tivemos uma grande ajuda, com certeza, com o facto de termos tido cá um programa da TVI, portanto, que contribuiu para divulgar durante praticamente todo o dia de domingo a festa. Tivemos todos muita pena de não ter podido assistir à passagem do nosso cortejo e à transmissão em direto para a audiência, neste caso da televisão, da TVI, porque houve de facto um atraso significativo por parte do cortejo, enfim, mas naturalmente não sendo nós completamente alheios e compreendendo também que a própria Associação terá feito tudo o que lhe era possível, enfim, para tentar corrigir esse problema, enfim, não foi possível fazê-lo a tempo de que o acontecimento ainda fosse transmitido na televisão. De qualquer modo, mesmo com esse percalço, de facto tivemos durante todo o dia uma valorização da nossa terra, que eu penso que também acontece porque aquilo que a festa hoje significa merece essa atenção. De facto, tivemos milhares de visitantes, tivemos os nossos produtos locais, particularmente os vinhos, o moscatel, as frutas a serem vendidas de uma maneira extraordinária. Em alguns casos esgotaram-se estoques e eu creio que esse é um excelente sinal acerca do que significa a apetência pela qualidade dos nossos produtos e também pelo espaço de convívio alegre, fraterno, que a festa significa durante estes dias. Portanto,
Para terminar, queria dizer que, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, dos senhores vereadores, nós agradecemos a todas as pessoas que contribuíram com o seu envolvimento para a organização das festas, desde logo, naturalmente, à Associação das Festas, que assume a sua direção e responsabilidade, mas também todas as pessoas de Palmela que voluntariamente deram o seu contributo, o seu trabalho para esta festa, igualmente aos trabalhadores das autarquias, particularmente aqui os trabalhadores da Junta de Freguesia de Palmela e da Câmara Municipal, que com muito trabalho e muita dedicação também contribuíram para as festas, e finalmente para a nossa população aqui na vila, que mesmo com muitos incómodos, porque a festa é alegria, mas também é uma grande perturbação, nomeadamente nas horas de descanso, nos acessos e no conforto com que as pessoas chegam às suas casas, mas a população da vila, que mais uma vez acolheu com grande dignidade esta iniciativa. E pronto, fica o convite a todos para que o próximo ano, na 50ª edição, consigamos fazer de novo um grande acontecimento que valorize e homenageie Palmela. Desculpem, uma coisa essencial que eu queria ter dito neste aspecto. Penso que merecem uma palavra especial de reconhecimento as entidades que contribuem para que a festa aconteça em segurança. Eu destacaria aqui, claramente, os nossos bombeiros voluntários, os bombeiros, as corporações do Conselho, e particularmente, neste caso, enfim, as 3 associações e particularmente a Associação de Palmela, o papel do Centro Distrital de Operações de Socorro, que se mobiliza e cuja coordenação é fundamental para que tudo aconteça com a máxima eficácia, e, finalmente, o papel da GNR, cuja intervenção, de facto, foi absolutamente atenta e disponível para cumprir este grande desígnio que é o da segurança pública, que em situação de festas atinge naturalmente exigências enormes e que, neste caso, o corpo dos ativos da GNR, sob o comando, por um lado, do posto de Palmela e do destacamento de Setúbal, conseguiu levar a cabo aqui na nossa iniciativa. Portanto, a todos os agradecimentos em nome da Câmara Municipal de Palmela. Senhoras e senhores vereadores, por mim, em rescaldo da festa, disse, por hora, o Sr. Vereador Álvaro Amar tem uma informação e eu passava desde já a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar, de igual forma, com a mesma consideração, todos os presentes, e solicitei a palavra precisamente para partilhar uma informação que diz respeito à participação de Palmela na Semana Europeia da Mobilidade. O calendário aproxima-nos dessa data, nomeadamente do dia sem carros, no dia 28. E, de facto, o município vai ser palco nesta semana, 16 a 22 de setembro, de um conjunto de atividades dedicadas à mobilidade saudável, com vista à modificação de comportamentos quanto à utilização de meios de transporte motorizados e individuais. Sob o lema Mobilidade Alternativa, as atividades a realizar pela Câmara Municipal têm por objetivo promover a utilização de modos de transporte alternativos ao transporte individual, sensibilizando e informando sobre os benefícios para a saúde e o ambiente. Neste sentido, o município aderiu oficialmente às comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, propondo-se organizar uma semana repleta de atividades, que eu passaria a destacar algumas delas. Começaremos por beneficiar e remarcar o corredor ciclável existente na Rua Infante Dom Henrique, em Pinhal Novo, fazendo um prolongamento que ligará à possibilidade de utilização do viaduto sobre o caminho de ferro através da colocação de uma calha que permite o transporte manual de bicicletas no local para evitar quedas e acidentes. Teremos também, sob o lema Mais Mobilidade, Menos Carbono, fizemos um desafio a várias empresas do nosso concelho para que neste dia, para além de sensibilizarem os seus trabalhadores, possam também disponibilizar soluções de mobilidade alternativa ao transporte individual na deslocação para o seu local de trabalho. Temos também uma iniciativa interessante que consiste na disponibilização de títulos gratuitos de transporte no circuito de Pinhal Novo por troca da entrega de óleos alimentares usados.
Uma iniciativa em que o município e os seus trabalhadores pretendem também dar o exemplo, simbolicamente, no dia 22, que se trata da iniciativa de bicicleta para o trabalho, que logo pela manhãzinha cedo pretende reunir o conjunto de trabalhadores que se queiram deslocar de bicicleta nesse dia, depois um pequeno momento de convívio, depois tomarão o seu duche e retomarão naturalmente a sua atividade laboral. O autocarro do Centro Histórico, penso que já está neste momento a circular com biodiesel, mas nesta semana utilizará biodiesel produzido através da recolha de óleos alimentares usados. Procuraremos também começar no final de setembro e num processo que decorrerá até dezembro, encetar um processo de inquérito à mobilidade no nosso concelho. Por exemplo, teremos também sensibilização através de press release e de informação digital, conselhos sobre ecocondução. Procuraremos dar também continuidade ao trabalho de melhoria da acessibilidade, que já fizemos o ano passado em 9 pontos negros em Palmela, corrigimos alguns obstáculos à mobilidade, melhorando a acessibilidade no acesso a passadeiras e neste caso concreto, este ano o que iremos fazer é promover também ali uma beneficiação do prolongamento do passeio que vem do chafariz de Dona Maria, frente ao casario existente marginal A379, beneficiando aí esse acesso. Obviamente, esta iniciativa é transversal a toda a nossa organização e, portanto, também nas bibliotecas municipais, a Hora do Conto procurará trabalhar as histórias em torno da mobilidade. Em outubro teremos um ciclo de cinema, o ambiente às quintas, enfim, várias iniciativas, também o DASME Boleia, que trata-se de um sistema de carpooling para funcionários da Câmara poderem partilhar o transporte nas suas deslocações. Os CRJs, entretanto, já estão a pedalar, vão começar a pedalar a partir do dia 9 de setembro, mas eu destacaria aqui, foi por isso que deixei para o final, um processo que é muito desejado, em particular pelas populações do bairro dos Marinheiros e do bairro alentejano, que se trata de encetarmos ali uma experiência de transporte coletivo, que vai ser promovida pelos Transportes do Sul do Tejo, na ligação à estação de Quinta do Anjo, hoje denominada de Penalva. E, portanto, neste período de 16 a 22, vamos fazer essa experiência com a inteira colaboração dos TST para testar, então, a adesão dos cidadãos a esta ligação que tem vindo a ser tão reclamada. Posto isto, resta-me apelar à participação de todos e à disseminação desta ideia e destes hábitos de vida mais saudáveis, procurando formas alternativas de mobilidade. Sim, senhor. Muito bem. Senhor vereador, gostava só de acrescentar um pequeno pormenor para quem se sentir inibido em relação à bicicleta ou para quem achar o percurso demasiado íngreme, também fica o desafio para podermos fazer nesse dia a deslocação a pé, não é? Não é obrigatório virmos todos de bicicleta. Cada um escolherá a melhor solução em função da distância e da... em função da distância e da natureza do percurso, não é? Portanto, entre o comboio e a bicicleta ou a pé, ficam várias soluções. Se me permite, Sra. Presidente, só a guisa de brincadeira, nós temos aí um segredo para chegar aqui ao centro da vila, é quase como o cortejo dos camponeses das vindimas, é um circuito menos íngreme, mas para além disso prometemos um chamado reforço alimentar, que temos também algumas empresas que patrocinam a iniciativa, para quem ficar muito desgastado na subida. Muito bem. Então, muito obrigada. Senhores vereadores, mais alguma questão, mais alguma informação neste período antes da ordem do dia? Senhora vereadora Natividade tem a palavra. Muito rápido. Andei aqui à procura de... Boa tarde a todas e a todos. Senhora Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Comunicação Social, Senhores e Senhoras Técnicos, munícipes, saudações. Andei aqui à procura de um adjetivo rescaldo, parecia que era depois do fogo, ressaca depois também não cai bem, portanto neste day after
É o mais adequado. Neste day after da festa, acompanhar, sem repetir as palavras da Sra. Presidente relativamente não só à organização, mas a quem e a todos os que colaboraram, todos e todas os que colaboraram por mais este êxito da festa e pela enchente, pelas várias enchentes que se verificaram, reiterar unicamente a saudação. Por outro lado, era um pedido que penso que não estará pronto hoje, portanto, como veem, também não tivemos condições objetivas para moções e para congratulações escritas e para, enfim, aquelas coisas que fazemos quando não é o day after, mas diz respeito à quantidade de área ardida e um pouco ao rescaldo, agora sim, ao rescaldo, de podermos ter numa próxima reunião, não digo na próxima, mas na outra, porque registaram-se ocorrências relativamente a fogos durante o verão, nomeadamente na nossa área protegida, e penso que a Câmara Municipal, através da própria Sra. Presidente e do Serviço Municipal e da ligação ao CDOS, era importante termos essa noção do que é que aconteceu, porque estamos muito escassos de informações oficiais e precisamos. Portanto, era essa solicitação, porque houve 2 ou 3 ocorrências na Rábida e relativamente ao nosso território, apesar de ser um território partilhado, gostaríamos de ter mais detalhes. Muito obrigada. Muito bem, então sobre isto já agora só nós traremos, penso que na próxima reunião teremos condições já de trazer esses dados, de qualquer modo adiantar só que felizmente, enfim, o verão ainda não acabou, não é? Porque ao que se diz agora o mês de setembro ainda terá dias bastante quentes, mas até à data, felizmente, o número de ocorrências, o número e a dimensão, não é? Das ocorrências não têm tido paralelo com outros anos, felizmente. Pronto, mas de qualquer modo vamos apurar e confirmar e informar. Então, Srs. Vereadores, se não houver outras questões, vamos diretamente para a nossa ordem de trabalhos. Gostava apenas de colocar à vossa consideração o pedido de admissão de uma proposta que já não tivemos condições para incluir normalmente na ordem de trabalhos. É uma proposta sobre uma empreitada de pavimentação, neste caso, do caminho 1059, isto é, desculpem, 1054, isto é aqui em Val de Barris, e eu gostava de colocar então à consideração dos Srs. Vereadores a admissão desta proposta. A acontecer, deve assumir o número 2A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade a admissão desta nova proposta. E assim passamos então, nós não temos atas hoje, eu tenho apenas a informação sobre a relação de pagamentos realizada entre a última reunião e esta, passo aos Srs. Vereadores e vamos diretamente às nossas propostas. Portanto, a proposta número 1 é do Sr. Vereador Álvaro Amaro. Obrigado, Sra. Presidente. A proposta número 1 que vos trago trata-se de um processo de inquérito disciplinar, o número 2 de 2011. Por meu despacho de maio, foi mandado instaurar processo de inquérito por factos que envolviam 2 trabalhadores, tendo por base o relatório final com a proposta de decisão constantes no processo de inquérito e que na presente proposta se dão por integralmente reproduzidos e que se anexam, concluiu-se que as condutas de ambos os trabalhadores visados configuram a prática de infração disciplinar concretizada na violação do dever geral de correção e urbanidade previstos na legislação aplicável e, em particular, no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas. Assim, nos termos e com os fundamentos que constam no relatório final, propõe-se que sejam ambos os trabalhadores sancionados com a pena disciplinar da repreensão escrita, que seja aprovado o teor das repreensões escritas que se anexam à proposta, que seja concedido a ambos os trabalhadores o prazo de 5 dias úteis para o exercício dos direitos de audiência e defesa e que, caso os mesmos não se pronunciem nesse prazo, que esta pena disciplinar de repreensão escrita seja convertida em pena definitiva. Disse, Sra. Presidente. Srs. Vereadores, alguma questão sobre esta proposta? Sra. Vereadora Natividade, por favor.
só, como é do conhecimento de todas e todos, relativamente a estes assuntos, há muito poucas intervenções de fundo, só saudar, ao contrário de em outras circunstâncias, saudar a instrução, a limpeza, a correção na instrução deste processo, no seu desenrolar. Penso que é uma grande vitória para a Câmara Municipal conseguir fazer as coisas assim. Muito bem. Muito obrigada. Em nome dos nossos técnicos. Senhores vereadores, votamos então. Secreto. Diz? Não, os dois. Portanto, porque se trata de decisões sobre pessoas, não é? Concretas, é obrigatório a prática do voto secreto, está bem? É isso que estamos a fazer. A favor da proposta, não é? Sim, sim, a favor da proposta, contra a proposta. E tem que se fazer isso para cada um dos trabalhadores. Quem é que me empresta uma caneta azul ou preta? Então ainda falta outro. Sim, sim, vem outro igual. Faça já os dois na atividade, depois por favor. Desculpe. Faça os dois, já dá? Olha, eu enganei-me. Um papelinho ao É senhor possível vereador. ter outro. Me enganei. O primeiro. Mário. Mário Felício. Primeiro é Mário Felício. Obrigado. Só que não conta se quiser. Estão identificados? Não é melhor durar mais uma vez? Por favor, toda a gente dura mais uma vez. Não faz mal. Ah, sim, só para não ficar diferente. Sim, sim. Abrir um bocadinho mais a regra. Sim, senhor. Eu esqueci-me de referir aqui que vamos dar nota no nosso programa. Sim, mas está na nossa programação. A imprensa vai receber essa referência também. Mas não queremos retirar o protagonismo das freguesias. Elas têm os seus meios de divulgação próprios, não é? A Associação Teado vai fazer um passeio, Pinhal Novo faz o Pinhal Novo com pedalada, na mesma. Diz? É o gabinete ambiente que coordena. Tem aqui participações de várias. Sim, mas aí eles são. Sim, senhor. Pronto, então a proposta foi aprovada por unanimidade. Senhor vereador Álvaro, proposta número 2. Senhor, proposta número 2, consumo anormal de água. Trata-se de um pedido de redução de tarifa de saneamento.
O município António Roldão Ratão, residente em Montinhoso, solicitou a redução da tarifa de saneamento debitada na sua fatura de água. A referida fatura tinha um valor de 2.262,12 €, correspondente a um consumo de 779 metros cúbicos de água, motivado por uma ruptura na canalização predial. Tal como refere o nosso Regulamento Municipal dos Serviços de Abastecimento de Água, sobre o volume registado é devido à respectiva tarifa de abastecimento e, portanto, não vai ser isento do pagamento da água desperdiçada. Porém, considerando que o consumo anormal de água foi proveniente de causas fortuitas e involuntárias, que a tarifa de saneamento é apurada para efeitos de liquidação através de uma percentagem do consumo de água efetuado pelo município, desdobrando-se essa percentagem numa componente para a recolha de resíduos sólidos e outra para a recepção de águas residuais domésticas. Considerando que o consumidor não está ligado à rede de drenagem de águas residuais domésticas, sendo aplicada na referida tarifa apenas a percentagem referente à recolha de tratamento de resíduos sólidos urbanos, e que de facto não foi por causa desse desperdício que o município acabou por provocar mais resíduos, e ainda de acordo com o parecer jurídico emitido, a tarifa de saneamento não deverá incidir sobre este consumo, precisamente porque não houve uma contribuição para o acréscimo na produção de resíduos sólidos, propõe-se a fixação do montante da tarifa de saneamento, componente de resíduos sólidos urbanos, de acordo com a média de consumo verificada entre as leituras de 25/6 e 21/10 de 2010, correspondentes a 18 metros cúbicos mensais. Daqui resultará uma redução da fatura de água no valor de 482,72 €, conforme se discrimina no quadro seguinte. 80. Pois, mas há aqui de facto uma diferença entre. Pois, mas é 483. O quadro está correto, 483,72. Temos então que fazer esta corrigendazinha. No texto. E pronto, disse. Senhores vereadores, sobre esta proposta, alguma questão, por favor? Não havendo, votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Por maioria. Desculpem, estava exatamente, por maioria. Não esquecer, por favor, esta correção, doutora Pilar, está bem? Aqui no texto. Pronto, proposta 2A então, Sr. Vereador Álvaro Amaro. Empreitada de pavimentação do caminho municipal 1054, Val dos Barris, primeira e segunda fase. Aprovação do relatório final e adjudicação da empreitada. Em junho de 2011, aprovámos em sessão de Câmara o projeto de execução e a abertura de concurso. Foi concluída a análise das propostas pelo júri do procedimento. Torna-se agora necessário que a Câmara Municipal delibere sobre a adjudicação da referida empreitada. Tendo em consideração os fundamentos constantes no relatório preliminar e no relatório final, documentos que se anexam e que aqui se dão por integralmente reproduzidos, propõe-se, nos termos da legislação aplicável, aprovar o relatório final, adjudicar a empreitada à firma José Marques Gomes Galo S.A. pelo valor da sua proposta de 199.449,28 €, que acrescido do valor de 11.966,95 correspondente à taxa de IVA em vigor, prefaz a totalidade de 211.416,23 €. E a execução da obra num prazo de 70 dias. Propõe-se ainda delegar na Sra. Presidente a competência para aprovar a minuta do contrato nos termos do número 1 do artigo 109 do Código dos Contratos Públicos. Disse, Sra. Presidente. Senhores vereadores, sobre esta proposta, Sr. Vereador Fonseca Ferreira tem a palavra. Cumprimentando todos os presentes, nós, obviamente, que, por um lado, gostávamos de felicitar o facto de, num momento de crise, se poderem adjudicar empreitadas e, portanto, porque isso é importante, porque a vida continua e não se pode parar os concelhos e o país e também é importante, obviamente, para resolver os problemas a que se destina. Portanto, a única questão que queria perguntar, não encontrei nos documentos, quando é que se prevê que arranque a empreitada? Vejo que está com 70 dias, portanto, um prazo muito curto e, portanto, se há condições para manter esse prazo.
Sr. Vereador, relativamente a essa questão, eu diria que após a celebração do contrato e a consignação da obra, há aqui um prazo geralmente que pode ir até 45 dias, mas creio que com esta empresa em particular, até noutras empreitadas que tivemos já este ano, a disponibilidade para entrar em obra no terreno tem sido muito aceitável e nós prevemos que a obra possa estar concluída antes do final do ano. Assim também a invernia não venha a prejudicar os trabalhos, mas creio que o estilo, ainda vamos ter muito verão de São Martim, certamente, e que conseguiremos ter a obra até final do ano praticamente concluída. Muito bem, sim senhor. Pronto, então, senhores vereadores, com esta expectativa vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Obrigada, Sr. Vereador Álvaro Amar. Sra. Vereadora Adílio Costa tem as próximas duas propostas, certo? Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos a todos. Da Divisão de Intervenção Social e Juventude, contrato de comodato com a Fundação COI, a necessidade de criar condições e oportunidades que contribuam para a resolução das diferentes formas de pobreza que afetam a vida das famílias, é uma prioridade na definição de uma estratégia concertada para a erradicação da pobreza. As diferentes estruturas de parceria, nomeadamente as instituições particulares de solidariedade social, assumem hoje em dia um papel essencial no combate à pobreza e à exclusão social. É neste âmbito que se reveste da maior importância o trabalho de proximidade com as famílias beneficiárias da medida de proteção social, refiro-me ao rendimento social de inserção, que a Fundação COI desenvolve na freguesia de Peceirão. Com vista a que este trabalho social se realize em espaço físico adequado às suas necessidades específicas e por forma a garantir o respeito pela dignidade humana, sobretudo com aqueles que se encontram numa situação de maior fragilidade social e económica, propõe-se, de acordo com a legislação em vigor, a celebração de um contrato de comodato entre a Câmara Municipal e a Fundação COI, cuja minuta faz parte integrante da presente proposta, no sentido de ambas as instituições, a administração local, neste caso o município de Palmela, e a sociedade civil Fundação COI, convergirem como entidades parceiras, quer no programa RSI, como na rede social de Palmela, na qualificação do trabalho social que se desenvolve no Concelho, neste caso na freguesia de Peceirão, através da aplicação de princípios e valores como a otimização de recursos, articulação interinstitucional, subsidiariedade e complementaridade. Obrigada, Sr. Vereador. Estava a pensar que queria acrescentar alguma coisa, por isso é que estava à espera. Não, já agora acrescentava dizer-vos que a Fundação COI vai alargar também à freguesia da Marateca e, de certa forma, articulado com outra instituição, neste caso, se a memória não me falha, com o Caritas, exatamente, que fica apenas com a ação social, vai também alargar à Marateca esta função. Sim, esta função. Então, sobre esta proposta, senhores vereadores, alguma questão? Posso? Faz favor. Isto hoje parece um dia de grande concórdia. Não sei se é o prolongamento do espírito das festas, mas gostaríamos de aplaudir, porque somos a favor deste tipo de colaboração entre entidades públicas e entidades privadas ou de solidariedade social, portanto, as parcerias e, neste caso, centrado nas questões sociais, portanto, estamos totalmente de acordo, assim como gostaria de relevar, enfim, isto é banal dizê-lo, a importância do COI no Concelho de Palmela tem e, portanto, digamos, o alargamento da sua ação gostaríamos, de facto, de relevar isso e de aplaudir e dizer que estamos totalmente de acordo. Que as diversas instituições que trabalham na área social têm para se articularem em rede. É muito importante porque se ganham sinergias, portanto, o trabalho produzido é muito mais do que aquilo que cada uma delas individualmente alcançaria. Isso é muito importante. Posso só Sem fazer dúvida. uma pergunta? Claro. Sim.
Esse processo de alargamento à Marateca, em que termos? É à população da Marateca através deste protocolo ou é outro protocolo? Não consegui perceber. Desculpem. Não, o alargamento à população da Marateca. É o alargamento, À população da Marateca. mas no mesmo espaço. Não, eventualmente não será no mesmo espaço. Ah. Não. Aqui, portanto, tem muito a ver com a localização, com a questão do sigilo, fala-se na proposta e bem causa do na dignidade RSI. humana, não é? Exatamente. Na dignidade humana, portanto, enfim, quem necessita tem que estar devidamente salvaguardado em relação à administração exterior dessa dificuldade, não é? Portanto, isto tem que ser Ter-se feito ao com muita cuidado de discrição. manter o COI e de alargar a freguesia num Exatamente. espaço. Isto é um trabalho que não é feito de um momento para o outro, portanto, mas está a ser articulado, porque uma sai, entra numa outra área especificamente, onde também tem bastante experiência, e o COI alarga à Marateca a sua experiência, Muito bem. que é muito Então, importante aguardamos para nós. novidades. Muito bem, senhores vereadores. Então, Aliás, se me permite, irei trazer brevemente uma proposta de nomeação do nosso técnico nestas áreas para renovação. certo. Então, votamos. Proposta número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. E a última proposta, proposta 4. Também da intervenção social, a protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e a Universidade Católica Portuguesa no âmbito da Rede Social de Palmela. O programa Rede Social apresenta-se como uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados e que tem como objetivo o combate à pobreza e à exclusão social e a promoção da inclusão e coesão social. Pretende igualmente promover o desenvolvimento social sustentável, assente no planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias e recursos locais. Em Palmela, a rede social conta com uma parceria alargada com cerca de 40 entidades, sendo o CLASP, o Conselho Local de Ação Social, o Núcleo Executivo e as Comissões Sociais de Freguesia, os órgãos locais que assumem a implementação das medidas necessárias à persecução dos objetivos da rede, tal como prevê o Decreto-Lei 115 de 2006. Reconhecendo a necessidade em qualificar o trabalho da rede social Palmela, designadamente através de entidades externas, imparciais e com capital ao nível das metodologias participativas e de avaliação, considera-se importante associar ao trabalho da rede social uma entidade da academia que colabore no desenvolvimento das suas ações. Esta colaboração materializa-se em sessões de trabalho mensais com o núcleo executivo e com uma ação alargada para os parceiros, conferindo ao município apenas custos de transporte. Assim, nos termos da legislação em vigor, propõe-se a celebração do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Palmela e a Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas, o qual faz parte integrante desta proposta, destinando-se esta cooperação a um trabalho de supervisão e acompanhamento dos parceiros que compõem a rede social de Palmela. Obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, alguma questão sobre esta proposta? Senhora Vereadora Natividade. Sr. Presidente, obrigado. Obviamente que este protocolo de cooperação que traz, digamos, a academia ao terreno e que associa as dinâmicas do terreno à academia é muitíssimo bem-vinda e merece o nosso regozijo. Eu queria unicamente pedir informações, porque as que disponho poderão não estar atualizadas, relativamente ao funcionamento das comissões sociais de freguesia. É porque eu tenho noção que temos comissões de freguesia completamente inoperantes e sem horizonte, temos outras com planos e a avançar e obviamente que isto não pretende ser esta minha intervenção de forma nenhuma, não acho que a Câmara tenha que imiscuir-se noutro órgão de poder local, mas era um pouco partilhar esta reflexão, não é? Não é só por estar na lei e por terem que existir. Estamos, de facto, a atravessar momentos em que, num território como este, sobretudo, as relações de proximidade são fundamentais para detectar questões sociais
que estão em franca degradação, principalmente ao nível das famílias e da sobrevivência e da vivência das pessoas, e sempre olhei para as comissões de freguesia como órgãos privilegiadíssimos de informação para o município, para os observatórios, quer dizer, porque nós também corremos um bocado o risco, às vezes, de, saudando este tipo de protocolos, criarmos estruturas ou superestruturas muitíssimo bem apetrechadas, e tal como diz a proposta, e de acompanhamento, mas depois olharmos para baixo e não estar a funcionar aquilo que eu não digo que é mais importante, mas é tão importante como é que estas comissões de freguesia, se estão com dificuldades, se calhar teremos que ajudar ou não, com todo o respeito pela autonomia das freguesias, mas não digo que serão insubstituíveis, mas teremos que arranjar outros mecanismos, no caso das que não funcionam, para podermos ir acompanhando um pouco o pulsar das questões sociais do Conselho, que não é preciso tirar nenhum curso superior para saber que se estão a degradar e que merecem até um acompanhamento atento, diário, e que se baseia muito nas relações de vizinhança e de proximidade que as comissões de freguesia têm. Portanto, para que na comunicação social saia correto, respeitando todos os órgãos autárquicos que existem e sem pretender de forma alguma que o Executivo ou este órgão se imiscua naqueles que serão os problemas de cada freguesia, manifestar a preocupação nesta altura precisa, em que os problemas se avolumam, de que aquilo que é também importante, e está aqui, aliás, na proposta, o núcleo executivo e as comissões sociais de freguesia, portanto, está na proposta, podermos ter forma ou de reativar ou de criar estes laços de proximidade para um bom acompanhamento. Era só esta preocupação. Creio que o Sr. Vereador me teve sempre a dizer que sim, terá a mesma preocupação e mais informações, obviamente, e que as coisas não estarão a ser descuradas, mas os ecos que eu tenho é que nem todas estarão a funcionar. Bom, é pertinente a questão levantada pela Sra. Vereadora, mas entre o primeiro e o segundo Fórum Social, essa questão foi identificada. Posso-vos dizer que, apesar das comissões sociais de freguesia, são órgãos participativos, órgãos de adesão voluntária, os senhores presidentes de junta de freguesia, todos eles, nos trabalhos preparatórios, sempre tiveram o cuidado de alertar para as dificuldades que existiam. Portanto, têm sensibilidade para a forma como as comissões sociais de freguesia estavam, e estou a pôr no passado, estavam, ou tinham sensibilidade para a forma como as comissões sociais de freguesia estavam a trabalhar. Houve um grande avanço, posso-vos dizer, com o esforço de todos. No plano de ação do núcleo executivo, seguindo a orientação daquilo que tinha sido definido em plenário do CLAS de Palmela, era prioritário no plano de ação o trabalho com cada uma das comissões sociais de freguesia. De facto, tinham níveis de desenvolvimento, níveis de trabalho, níveis de participação diferenciados, não é? Mas está a ver que eu estou a pôr isto muito no passado, porque houve um grande crescimento, houve um grande desenvolvimento de lá para cá. Não são iguais, porque cada freguesia tem as suas próprias características, os parceiros de cada freguesia também têm as suas próprias características, mas não se nota a grande diferença que havia, de facto, no passado. Recordo, não vou citar, mas recordo-me de vozes críticas, nomeadamente presidentes de juntas de freguesia, em relação, e preocupações, que não era mais do que espelharem as suas preocupações em relação a esta matéria. Penso que estamos todos no bom caminho e penso, sobretudo, que temos a máquina afinada, a máquina da rede social afinada, para responder às necessidades sociais que, infelizmente, creio que se vão agudizar nos próximos tempos. Sr. Presidente, já agora, em relação a este protocolo, só dizer
só dizer algo mais. No momento em que a Câmara Municipal tinha maiores possibilidades financeiras, tínhamos um apoio técnico de monitorização e de potenciação do trabalho do CLAS através de uma empresa. A situação é completamente diferente e esse apoio era dado pela Câmara Municipal a toda a rede social. Portanto, eram dos seus contributos para toda a rede social. Em boa hora se viu na Câmara Municipal, e aí felicito os técnicos, por uma proposta que envolve a Academia, a Universidade Católica, em que essa proposta, como veem, não deixa de participar mensalmente nas reuniões, no trabalho do Núcleo Executivo e no trabalho do CLAS e das próprias Comissões Sociais da Freguesia, e a única despesa que nós vamos ter aqui é, enfim, irmos buscar o técnico à Universidade Católica e levá-lo, como é evidente, no mínimo, teria que ser isto. Ok. Senhores vereadores, podemos então votar esta proposta de protocolo. Senhores vereadores, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Terminamos as nossas propostas. Pergunto, e entramos no período da reunião em que os senhores munícipes podem participar. Pergunto se há alguma questão que queiram eventualmente colocar, ver esclarecida, faz favor. Eu vou pedir que fale para o microfone, apenas por uma questão de gravação da sessão e elaboração de datas, e que se identifique, está bem, em primeiro lugar, e depois... Sim. Faz favor. O meu nome é José Alegria Cantante. Desculpe. O meu nome é José Alegria Cantante. Disse Alegria, peço Alegria desculpa. Cantante. Alegria Cantante, sim. Vivo na Rua Infante Dom Henrique, lote 1, em Pinhal Novo. Sim, senhor. Faz favor. Só que esta Rua Infante Dom Henrique dá-me a impressão que só existe dentro da Vila do Pinhal Novo. Porque a Estrada dos Espanhóis, a antiga Estrada dos Espanhóis, antes era a Estrada dos Espanhóis, agora é a Rua Infante Dom Henrique. Junto à minha moradia, eu tenho aqui uma carta da Proteção Civil, e está aí um dos senhores vereadores, que é o senhor Álvaro Amaro, conhece bem aquela zona, que é uns terrenos pertencentes ao senhor João Tavares, que já faleceu, e que há um lote de terreno que está aqui referido nesta carta da Proteção Civil, que é um barril de pólvora junto à minha vivenda. Aquilo é um canavial e feno que está mais alto do que o muro. E o senhor vereador da Proteção Civil teve a coragem de me dizer, através do telefone, que não queria estar na minha situação. Só aí diz tudo. E aproveito para dizer que a senhora Presidente há bocado disse que o verão ainda não acabou. E eu disse, pelo telefone, ao senhor vereador, que não é no fim daquilo começar a arder, ai credo meu Deus, que isto está tudo a arder. E depois eu vou pedir responsabilidades a quem? E está aqui a carta que eu posso passar à senhora Presidente ou ao senhor vereador, para lerem o que é que a Proteção Civil aqui mencionou nesta carta. Não se importa? Já agora. Muito obrigada. Obrigada. E depois quero apresentar outra coisa. Faz favor, continuar. Não só essa questão, como a rede de esgotos começaram e terminaram. O Colégio do Pinhal fechou e um carro da Câmara, um carro cisterna, escoar no meio da estrada, junto à minha casa, aos domingos, em que eu tinha que estar a gramar aquele cheiro todo do Colégio do Pinhal. Aquele perfume não cheirava nada, cheirava a outra coisa. E na altura que andaram lá a fazer as obras, eu até pedi uma máquina ao empreiteiro para cortar dentro do meu quintal onde tenho uma fossa, para ligar à rede. Se eu fizesse aquilo era uma desgraça, tinha sempre a fossa cheia, porque
porque a fossa está mais baixa do que o nível daquele cano. E dá-me a impressão, e aproveito para dizer, que a Rua Infante do Henrique, que é só dentro da Vila do Pinhal Novo, não há limpeza naquela zona. Não há nada. Não é? Pode continuar. Em que eu já tive, eu já falei com o Sr. Lagarto, que é o Presidente da Junta da Freguesia, e perguntei-lhe como é que é. Porque junto à minha casa, eu é que tenho que andar com a enxada na mão a limpar aquilo tudo de volta. Aquele feno todo, porque aquilo é uma vergonha. Porque dá a impressão que aquilo não pertence à Junta da Freguesia, não pertence à Câmara, não sei a quem é que aquilo pertence. E aquele lote de terreno, onde tem aquele canavial todo, junto à minha casa, que já lá teve um vereador da Câmara a ver aquilo, e diz que não sabe quem é o proprietário. E antes do Sr. João Tavares falecer, eu perguntei-lhe, Sr. João Tavares, este lote de terreno é de quem? Este lote de terreno doei eu à Câmara, para a Câmara me aprovar, estes lotes todos foram vendidos. Agora pergunto eu, a Câmara não sabe de quem é aquele lote de terreno? Então eu amanhã ponho lá uma tabuleta a dizer vende-se, a ver se aparece lá o dono daquilo. Sim, senhor. Colocou então as suas questões, Sr. José Cantante. Porque quando Sim. chega às alturas, Sra. Presidente, aproveito para dizer, quando chega às alturas de cumprir com as minhas obrigações perante a Câmara, eu tenho que as cumprir. E se não cumprir naquele dia, pago juros. Pronto. Tenho dito. Sim, senhor. Muito obrigada. Eu pergunto, ainda antes de respondermos ao Sr. José Cantante, se há outras questões. Penso que sim, há um pedido. Fazia-lhe o mesmo pedido, por favor, que se identificasse e depois colocasse a questão. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Faz favor. Srs. Membros da Comunicação Social, Não se importa, agora temos que ouvir este senhor, está bem? Peço desculpa. Sim, senhor. posso começar? Faz favor, claro. Sra. Presidente, Srs. Vereadores da oposição ou da maioria, Srs. Membros da Comissão Social, restantes presentes, eu só queria aqui apresentar duas questões muito sucintas. Quero apresentar os meus respeitosos cumprimentos a todos e queria aqui apresentar duas questões muito sucintas. Eu estou muito preocupado com uma questão que está a acontecer no Concelho de Palmela, que são as palmeiras que estão todas a deteriorar-se. Eu, por acaso, fiz uma consulta à NET e não vi, digamos assim, pelo menos diretamente, nenhuma intervenção da Câmara diretamente no apoio e na erradicação da praga que está a decorrer. Verifiquei, de facto, que havia algumas câmaras que estavam a intervir nesse sentido. Eu estou a falar, no caso concreto, no meu caso concreto, e não estou aqui também tenho umas quantas palmeiras e elas estão todas a morrer. Portanto, a minha pergunta é, aliás, a minha primeira é uma curiosidade, é saber se a Câmara, porventura, portanto, pôs à disposição dos munícipes alguma intervenção direta ou indireta, porque nós sabemos que os custos associados à erradicação da doença são elevados e são muito caros. Da intervenção que eu tive com o engenheiro da cooperativa, tanto de Palmela como do Pinhal Novo. Portanto, e pedi-lhes conselhos e eles deram-me indicação de alguns produtos, coisa que fiz, e aconteceu que eu penso que as palmeiras vão morrer. E vê-se isso, eu viajo todos os dias entre o Concelho do Pinhal Novo, Palmela e Quinta do Anjo e vejo constantemente palmeiras a morrer. O que eu pergunto à Sra. Presidente e à variação, que medidas tomaram e que medidas pensam tomar para erradicar esse flagelo? Isso seria a primeira pergunta. A segunda é que eu tenho uma quinta ali em Olhos d'Água e legalizada, além de haver uma auge, portanto, ao lado, e, não obstante, eu vejo que a rua está sempre suja, portanto, não há, e pago as minhas contribuições a tempo e horas, enfim, com os meus deveres de cidadão e de munícipe. O que eu queria saber era porquê que a Câmara
não também faz limpeza. Aliás, além da rua, também se vê constantemente que aqueles monos, por vezes, há uma intervenção constante, imediata, junto da Câmara. Quer dizer, porque é que não há uma rotina para retirar os monos? Porque, como sabemos, é uma questão ambiental, é uma questão de aspecto, é uma questão visual, é uma questão de tudo e mais alguma coisa e dá mau aspecto. Aliás, quero dizer ao Sr. Presidente que em tempos deixei de alugar a quinta a estrangeiros, pessoas que vinham de fora, e deixei de o fazer precisamente porque não tinham aspecto, era um aspecto degradante. Tanto é pelas pessoas que moram ao lado, como a própria rua não tinha condições de limpeza e higiene suficiente e dá mau aspecto e nós deixamos de o fazer. Serão estas as duas perguntas, Sra. Presidente, e aqui humildemente o faço perante esta Assembleia, para saber o que é que podemos fazer para resolver estas questões. Muito obrigado. Muito obrigada. Perguntava-lhe, por favor, antes do mais, não disse o seu nome? José Carlos Henriques. José Carlos? Henriques. Henriques. E qual é a rua a que se refere, por favor? Portanto, Rua de Santa Bárbara, em Olhos d'Água. Santa Bárbara. Santa Bárbara. É uma rua recente, foi-lhe atribuído o nome. A rua é recente, mas já lhe foi atribuído, portanto, nome de rua. Desculpe. Na Quinta das Flores. É dentro. Não. Sim, é entre a Rua da Igreja e a Rua dos Trabalhadores. Ok. Portanto, Ou do Rua dos Agricultores. sim, mas nesse caso é paralela. Perpendicular à Rua da Escola, à primeira. Ok, sim, senhor. São estes pequenos problemas que eu gostaria, se fosse possível, tentarmos resolver. Ok. Sim, senhor. Bem, então, vou... Sr. Presidente, muito Obrigada. obrigado. Vou passar a palavra ao Sr. Vereador Álvaro Amaro, quer para a questão colocada pelo Sr. Cantante, quer para a questão colocada agora pelo Sr. Henriques. De qualquer modo, depois sobre a questão da proteção civil, não sei se o Sr. Vereador Álvaro Amaro precisar, eu depois acrescento aqui uma informação que temos. Sim, senhor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ora bem, eu antes de passar diretamente à resposta em concreto ao senhor, é necessário fazermos um enquadramento para quem nos ouve perceber, efetivamente, em que zonas é que estamos a falar, porque, efetivamente, a Rua Infante Dom Henrique tem uma numeração, esta questão do lote, não sei se foi legalmente atribuído ou não, mas isso agora é pouco relevante, mas para dizer que este final da rua, na antiga Estrada dos Espanhóis, o senhor reside certamente junto à antiga passagem de nível, próximo da antiga passagem de nível da Palhota. Sim, senhor. Com certeza. Ora bem, essa zona, que está no limite do perímetro urbano, confina também com uma zona que começou de génese ilegal e que hoje tem um plano de pormenor aprovado, o bairro do Pinheiro Grande, e que, de facto, ainda não está dotado, por via até da incapacidade dos próprios coproprietários financeira para avançarem para as obras de infraestruturas, não está dotado de um conjunto de infraestruturas. Mas, efetivamente, no que diz respeito à desmatação e à limpeza do espaço público, não tem um tratamento como tem o centro de qualquer vila ou de qualquer centro urbano, o que não significa que não deva ter, com outra periodicidade, limpeza e verificação do estado dos arruamentos no local. No que diz respeito ao canavial, tanto quanto pude aperceber-me pela carta que o senhor recebeu, a Proteção Civil refere que encaminharia o assunto para a Divisão de Fiscalização para identificação e notificação do proprietário no sentido de proceder à limpeza do terreno. É isso que efetivamente temos de fazer em primeira instância, porque, se me permite, deixe-me enquadrar o assunto, porque, de facto, se nós, com os meios reduzidos que temos, não podemos dar-nos ao luxo de andar a limpar terrenos de particulares. E só o faremos mesmo em última instância. Nós acabamos, por exemplo, de fazer agora um conjunto de notificações a proprietários de lotes de veludos numa zona industrial. Nós estamos a limpar a zona de espaço público e notificamos os particulares para limparem os seus lotes, precisamente para acautelar estas questões dos incêndios. Portanto, o que lhe posso dizer neste momento é que procurarei saber, junto do meu colega e da Divisão de Fiscalização, em que ponto é que está a identificação desse proprietário, dos seus herdeiros, dos seus sucessores, se efetivamente o terreno foi dado à Câmara ou não. Eu conheço essa conversa há muitos anos, que é falar... Já foi vendido a
Câmara vendeu o terreno. A Câmara vendeu o terreno, portanto saberá quem é o proprietário e, portanto, feitas essas demarches, aquilataremos então se teremos condições ou se valerá a pena intervirmos ou até intervir às expensas do proprietário, remetendo-lhes depois a despesa da intervenção. Portanto, isto relativamente ao perigo iminente que possa haver de incêndio nestes canaviais. Eu pensei que fosse mais junto à passagem de nível, porque temos tido também reclamações do canavial, mas esse canavial está junto a uma linha de água da Refer e aí a intervenção é mais problemática, daí a confusão inicial. No que diz respeito aos esgotos, eu neste momento não lhe sei dizer se a rede que foi colocada no local é uma rede que visava servir exclusivamente o Colégio do Pinhal ou se está preparada para outro tipo de ligações. Aferida que seja essa situação junto dos nossos serviços técnicos, poderemos, e até ficando aí com o contacto do senhor, através da pessoa que me secretaria, poderemos depois verificar das condições técnicas para a execução desse ramal. Sendo que, se a rede predial, se o senhor utiliza uma fossa, se a fossa está mais baixa, essa é uma responsabilidade do proprietário. Tem que preparou a sua rede para uma fossa. Se houver uma rede no exterior, hoje tem que preparar a fossa ou a rede predial para a ligação. Isso é assim em todo o mundo. Não há outra forma de o fazer. Sendo que as redes no exterior não podem acompanhar as cotas das casas das pessoas. A resposta pode não ser aquela que as pessoas querem ouvir, mas esta é a realidade e é assim em todo o local. Portanto, eu sugeria que pudesse depois deixar o seu contacto mais direto à Dona Elsa, para vermos essa questão mais técnica, apesar de estar aqui o seu diretor do Departamento do Ambiente e Infraestruturas, mas depois nós encaminharemos o assunto. Relativamente à limpeza do espaço, foi aquilo que lhe transmiti. Se já temos essa informação, procuraremos saber da notificação ao proprietário, se ele cumpriu os prazos ou não de resposta e se poderemos intervir. Sr. Presidente, faça favor. Então o senhor... Vamos pôr agora as coisas no outro. Se o senhor estivesse na minha situação, o senhor com certeza, já há muito tempo, tinha alertado para esta situação, como eu tenho vindo a alertar ao longo destes anos. Faz muito bem alertar. Pronto, mas só que eu faço bem. Mas se aquilo amanhã começar a arder e se me arde os carros todos e se me arde aquilo tudo, a responsabilidade é do proprietário do terreno. Então, se eu ando a queixar há muitos tempos, veio aí para a data da carne, e isso nunca mais é sábado, é no fim de começar a arder que vão ver. O senhor disse que irão passar junto à Rua Infante do Henrique. É pá, Deus queira que não haja fogo nessa altura. Sim, senhor. Pronto, muito bem. Não é no fim de começar a arder, que a gente vai pôr as mãos à cabeça. Claro, com certeza. É só isto que eu quero dizer. De qualquer maneira, o senhor teve uma resposta da Câmara agora durante o mês de agosto sobre a questão da notificação do novo proprietário, não é? Portanto, a única coisa que nós precisamos, de facto, é de localizar. Às vezes não é tão simples quanto as pessoas pensam, mas, de facto, é isso, é notificar e garantir que e garantir que a notificação produz efeito. Portanto, é isto que nós temos que fazer. O senhor está a fazer o que deve. Enfim, lamento se porventura... Nós já percebemos, peço desculpa, está bem? Se quiser conversar a seguir, conversamos. Para efeitos da reunião, percebemos qual é a questão, tomamos nota, temos conhecimento e vamos diligenciar junto dos nossos serviços para que seja resolvido, está bem? Pronto, peço desculpa só para não mantermos o diálogo, porque a reunião é uma reunião pública, é suposto estarmos atentos a todas as questões e continuaremos a seguir. Senhor Vereador, em relação... Pronto, eu sobre este assunto, portanto, penso que no momento temos a informação e... Não, nós devolvemos já. Elsa, faz favor, nós não vamos. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. José Carlos Henriques, relativamente às palmeiras, eu quero dizer, e aproveitar até para anunciar publicamente, que o município de Palmela foi pioneiro no tratamento a esta praga das palmeiras. E tanto que foi que a própria Comissão Coordenadora Regional destas questões, agora não me ocorre a sigla, mas ligada à CCDR, nos visitou e fez de Palmela um estudo de caso. Setúbal estava muito aflito também com a praga, aliás, ela parece vir
dessa zona do território e começou por afetar as zonas de fronteira entre os dois concelhos, e nós tivemos várias intervenções, umas paliativas, outras conseguiram surtir efeito, os tratamentos, e até passámos de uma fase de pulverização para a microinjeção nas palmeiras, e foi considerado um estudo de caso até para avaliar dos resultados desta nova metodologia. Isto esteve também em divulgação no nosso boletim municipal, já foi no meu mandato, e na internet. Acontece, porém, que é evidente que há situações em que temos que proceder ao abate, uma questão de segurança, não vão elas tombar para a via pública, ferir alguém, os transeuntes ou mesmo a circulação automóvel, e temos tido solicitações de vários municípios que nos pedem ajuda para combate a esta praga. A nossa ajuda só pode ser no plano técnico, porque a aplicação destes produtos fazemos-lo em espaço público, obviamente em espaço privado nós não podemos, quer dizer, o Estado tem que gerir aquilo que é público e não aquilo que é privado. Daremos todo o apoio técnico, porque às vezes informação, porque às vezes também alguns produtos podem ser mais eficientes do que outros. Nós próprios tivemos essa experiência, tivemos que mudar de produto e por isso chegámos à microinjeção para aferir da sua eficácia na praga, penso que é o escravelho da palmeira, é assim que nós denominamos, mas tem obviamente um nome científico, e estamos disponíveis para dar esse acompanhamento técnico. Obviamente não temos condições para intervir em centenas de palmeiras, de pedidos que já nos fizeram e que estão em propriedade privada. Quer dizer, eu trato das minhas árvores na minha quinta e algumas tenho que deixá-las morrer porque não consigo combate para as pragas, e é assim que faço. Portanto, fica a nossa disponibilidade para algum apoio técnico. Relativamente à questão... Diga, faz favor. É só uma informação. É verdade o que o senhor está a dizer, não podem intervir em espaços privados, contudo, as pessoas também fazem a limpeza de fossas a pedido dos municípios, também intervêm, se assim for. O que eu pergunto é porque não divulgaram e não informaram, sabendo e fazendo a proteção, sabendo que os senhores intervêm, por exemplo, como aqui falaram, no caso exemplares, unicamente, no caso das obras, e que andam aí sempre a fiscalizar as obras e andam a ver o que é feito, etc., e saber se não há questões menos objetivas, e com todo o respeito, com todo o ofensivo, eu pergunto porque é que também não fizeram isso com as palmeiras, deixando de uma coisa muito simples, dizer atenção, porque eu se calhar, as minhas palmeiras, quando estavam em palmela, porque isto tem um efeito, da análise que eu fiz, tem um efeito evolutivo, portanto vai avançar, Sim, produz, exatamente. Aquilo que eu compreendi, daquilo que eu Sim. eu pergunto porque é que a Câmara, não fazendo o que faz com as obras e aproveitando até se calhar as pessoas que fazem isso, também a fiscalizar, sabendo que há em determinados locais privados, e já irei fazer uma pergunta sobre as questões públicas, porque é que não deixam um boletim a dizer nós, Câmara, estamos à vossa disposição, façam o favor, temos um serviço mediante pagamento X, até porque seria uma questão, porque para mim as palmeiras é uma questão ambiental. Sejam elas públicas ou privadas, não me interessa, é uma questão ambiental e de interesse de todos, porque uma palmeira demora 20 ou 30 anos até se fazer uma verdadeira palmeira. E nós estamos numa situação calamitosa. Eu não estou só a dizer, não estou a referir a outros conselhos, interessa-nos aqui ao nosso em concreto. E nós sabemos que está numa situação calamitosa, estão a descair as palmeiras todas e têm sido todas praticamente abatidas, porque há uma produção dessa praga. Porque eu pergunto, uma questão só, eu também me conheço, Sr. Presidente, novamente aqui só no tempo da réplica, eu sei perfeitamente, eu compreendo perfeitamente que hoje em dia as câmaras estejam preocupadas com centenas de problemas sociais, enfim, orçamentais, enfim, de orçamento, enfim, de outras questões ligadas a, se calhar, coisas mais importantes ligadas às pessoas. Estou plenamente convicto dessa situação e sei e tenho essa consciência desse problema, Sr. Presidente e Srs. Vereadores. Mas, seja como for, não podemos curar esse problema, porque qualquer dia vai para o Conselho, não sei se já não está no Conselho de Ordem, assim sucessivamente, Sim, senhor. Um património aqui que as palmeiras desaparecem Muito bem. e demora muito tempo. E é isso que eu queria dizer, se calhar por meios e se calhar com valores bastante residuais, se calhar cada município pagasse 10 euros para lá irem fazer o tratamento,
seria uma questão que se calhar resolveria o problema e Palmela tornar-se muito mais bonito, muito mais agradável, até para os nossos visitantes. Sim, senhor. Sim, senhor. Tinha alguma questão mais para colocar? O senhor dizia que disse agora que depois... Pois, é que eu pedia que colocasse... Sim, senhor. Um estudo de caso. Já agora, não seria, portanto, inoportuno sabermos em que é que esse estudo e essas metodologias, portanto, trouxeram de novo, ou se há, eventualmente, alguma hipótese. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito Já bem. agora, só tive curiosidade, porque não vou resolver nada, a certeza, não sou engenheiro agrónomo, nem tão pouco. Muito obrigado. Obrigada também. Senhor Vereador Álvaro Marques. Pronto, em complemento, e ainda bem que recolocou a questão, eu recordaria aqui um aspecto que é fundamental, também de enquadramento. Vamos lá ver. Esta fiscalização é exercida pela Autoridade Florestal. E foram eles que também nos acompanharam em algumas intervenções e quando fizeram este estudo de caso. Por outro lado, nós não podemos hoje, na nossa vida, quer dizer, acicatar todas estas responsabilidades. Eu compreendo, somos nós que estamos perto. Nós gostávamos até de ter meios e competências e meios para sermos nós a tratar isto tudo junto dos municípios, somos nós que estamos perto. Mas se isto, de facto, tem a dimensão, e foi essa a perspectiva também do acompanhamento do estudo aqui nesta zona, se começa a ter uma dimensão que não se cinge a meia dúzia de casos locais, tem que haver uma resposta que é supramunicipal. E é por isso que também os municípios já solicitaram, da parte da Administração Central, e ligada a estas entidades com responsabilidades nesta matéria, ambientais e florestas e outras, que se equacionasse que tipo de resposta e que meios para. Eu recordo aqui aquilo que é feito, por exemplo, no combate ao nemato do pinheiro. Não foram os municípios, começaram no início a ser confrontados com esta situação. Depois, os particulares confrontados com esta situação. Depois teve de haver uma resposta de âmbito nacional e mais global. Portanto, recordar aqui este aspecto. Segundo aspecto, isto foi devidamente publicitado no boletim, eu recordo-me, e pedíamos às pessoas que contactassem connosco, não consigo agora dizer-lhe em que mês, mas tenho consciência disso, e esteve de facto na internet. Poderá ter razão, que seria um assunto que, não estando completamente debelado e estando sistematicamente na ordem do dia, fará sentido retomarmos este assunto e esta informação aos nossos municípios. E, portanto, creio que teremos condições para continuar de novo a sensibilizar toda a gente para as respostas que temos que dar a esta praga. Por último, a questão da prestação de serviços. Pois bem, nós não temos nenhuma tarifa para essa prestação de serviços e quero aqui recordar que mesmo a intervenção que nós fizemos, nós tivemos de contratar serviços externos. Daí que a informação que demos a alguns particulares foi: há uma empresa que tem esta metodologia e este tratamento, custa X a unidade, recorram a eles, porque é aquilo que nós fazemos. Nós não estamos a fazer essa intervenção com os nossos técnicos, com os nossos arquitetos paisagistas, nem com os nossos engenheiros agroflorestais. Estamos também a ter de comprar serviços em empresas da especialidade que trabalham neste tipo de combate a pragas. Mas pronto, faremos certamente uma retoma da atualidade deste assunto para tentar disseminar a informação e dizer quais são os meios que estão ao alcance de todos, entidades públicas e privados, para tentar estancar esta praga e esta mortificina das palmeiras. Relativamente ainda à limpeza da quinta em Olhos d'Água, pois bem, vamos tentar perceber, enfim, o que se passa. A informação que tenho é que nós, nesta zona, por isso eu perguntei se era também na Quinta das Flores, há uma periodicidade de deslocação de uma varredora mecânica ao local, não sei quantas vezes, não deve ultrapassar uma vez por mês, mas procuraremos estar atentos ao que se passa na rua. O que referiu relativamente à deposição dos monos é um fenómeno que temos que continuar a avaliar. Nós hoje, por mais informação que façamos dos dias de recolha, há incumprimento por parte também dos nossos municípios do dia ideal para a deposição dos monos e verdes. E estão a acontecer também outras coisas fantásticas. É como estamos aqui no meio da península, vem gente de todo o lado depositar coisas que nem são monos, que nem deveriam ter esse tratamento nesse espaço,
junto aos contentores. Aliás, na semana passada tivemos a experiência, numa das zonas da Lagoinha, na estrada 369, a recolha era feita à quinta-feira, na sexta-feira parecia que não tinha havido recolha. Há aqui também um problema de cidadania, porque tínhamos todos consciência, quer dizer, se nós quisermos ter recolha de montes diariamente, vamos ter que pagar todos tarifas elevadíssimas na recolha de resíduos sólidos. Enquanto forem entidades públicas que sejam responsáveis por isto, teremos aqui um ponto de equilíbrio, alguma discussão e teremos sempre oportunidade, porque estamos perto de reclamar. Quando isto for entregue a privados, enfim, quem quer serviços paga-os. É um pouco essa a lógica dos regimes jurídicos aplicados à questão dos resíduos, das águas, do saneamento, e vamos ver onde é que isto vai parar nessa matéria. Mas fica aqui o compromisso de verificar com mais pormenor e mais algum cuidado o que se passa nesse local do nosso Conselho. Disse, Sra. Presidente. Sim, senhor. Só acrescentar um pormenor, o senhor referia o facto de não termos rotinas. Não, nós temos rotinas, não é? Nós temos rotinas criadas para este tipo de limpeza, como aliás temos em todas as vertentes da limpeza. A questão é, para além da questão da rotina, é de facto mais importante, parece-nos a nós, cultivar aqui uma atitude, e é nisso que temos vindo a insistir, não é? Cultivar uma atitude da parte das pessoas, uma atitude cooperante, não é? Que é, ok, quando tenho, porque ao fim e ao cabo os montes são coisas com grande, os volumes, não é? São coisas com grande impacto, quer dizer, se o carro passou de manhã e alguém coloca a seguir ao almoço volumes na rua, não conseguimos resolver o problema do impacto que isso tem na imagem e até em alguns casos, às vezes na própria saúde pública, podem ser colocadas questões dessa ordem. Portanto, o que nós pensamos é que, para além da rotina que existe, tem que existir depois uma atitude das pessoas no sentido de recorrerem à informação que nós divulgamos, enfim, criando uma relação com a passagem da viatura, no momento, ou no dia, ou nos dias, isto é, com o despejo dos montes e os dias em que as viaturas lá passam. Pronto, pensamos que este é um método absolutamente urbano no sentido de civilizado, prático e acessível a toda a gente, não é? Pronto, mas ficam as preocupações, só para terminar. Sim. Pois. Claro. Sim, senhor. Pronto, com certeza, de facto é verdade. Depende um pouco de todos nós. Por um lado, nós temos a necessidade de melhorar e reforçar os nossos serviços em algumas áreas. Por outro lado, é claro que as pessoas têm necessidade, não é? Também de melhorar as suas práticas relativamente à vida em comunidade. Vamos terminar a nossa reunião, se não houver outras questões. Eu agradeço a participação de todos, enfim, especialmente as pessoas que aqui se deslocaram e que aqui colocaram as suas preocupações. Desejo a continuação de uma boa semana para todos. Obrigada pela vossa atenção. Boa tarde. A próxima reunião há de ser daqui por 15 dias. Obrigada.